Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Raizcast. Estamos juntos aqui para falar sobre robótica e automação. Eu sou a Juliane Coimbra. Meu nome é João Pedro Almeida e hoje a gente vai estar aqui entrevistando João Vitor Mendes. Para quem não sabe, ele é presidente da Raiz-Matec, né? Estudante de engenharia elétrica, e ele vai contar um pouquinho sobre a história dele aqui, né? Mas, primeira pergunta, antes de tudo, tá tudo certo? Porque tem que saber. Tá tudo certo, sim. Seja muito também. bem-vindo, João. É muito bom ter aqui você, que uma vez foi entrevistador e agora está sendo entrevistado, não é mesmo? Esse sentimento de estar aqui desse outro lado é engraçado, é diferente e é estranho, tá bom? Falar sobre si mesmo é um desafio, tá bom? É uma coisa assim que eu tenho sempre muita dificuldade de sentar e falar sobre as suas próprias experiências. É muito mais fácil você estar do outro lado e tentar descobrir um pouco da história da pessoa. Então vai ser um desafio pra mim. Então vai ser bem legal. Vamos lá. Vamos sim. E desafio que a gente vai conversar sobre hoje, né? Robótica, os desafios da robótica, o mundo da robótica. Vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto. Como você começou no mundo da robótica? E por que engenharia elétrica? É importante isso. Verdade, né? Cara, essa pergunta é boa. Engenharia elétrica, cara. Tem tanto tempo que eu tô na graduação agora, né? Faz 2 anos e meio e alguma coisinha. E tanto tempo dentro da engenharia elétrica que me fez até parar pra pensar que eu ainda não tinha me respondido essa pergunta pra mim mesmo até então, assim, de uma forma, uma frase, assim, pra justificar pra alguém. Eu acho que ninguém nunca me perguntou isso diretamente. Porque quando eu comecei a graduação, eu comecei na engenharia mecânica. Não sei se todo mundo sabe. Não sabia dessa não. Eu acho que eu tinha ouvido alguma coisa, mas... Eu comecei na engenharia mecânica e quando eu entrei aqui no Cimatec, eu comecei a ter interação com vendo o trabalho do pessoal da robótica, do HASC e o pessoal da RAIS, do I3E, nós, no caso, hoje em dia. E eu vi que alguns dos trabalhos que eles faziam envolviam muito programação, microcontroladores. E conversando com os colegas que estavam envolvidos nesse projeto, eu vi que muitas das experiências que eles tiveram, da forma que eles falavam, eram assuntos voltados para a engenharia elétrica, que pareciam ser do contexto ali da grade de engenharia elétrica, de eletrônica e tal. E aí eu pensei, cara, estou me interessando por isso, quero trabalhar com isso. Talvez eu esteja no curso errado. Talvez a minha área de interesse seja, na verdade, a engenharia elétrica. Eu fui para engenharia mecânica porque eu tinha vontade de trabalhar na área de exatas. A parte de mecânica foi da dinâmica e tal, foi uma área que eu me interessei no ensino médio. Mas depois eu vim me descobrir mais na faculdade, que eu gostava mais dessa área de tecnologia. E a engenharia elétrica me pareceu ser a porta de entrada para trabalhar com as coisas que eu queria. Por um lado, eu estava certo, foi onde realmente eu tive as oportunidades de trabalhar com robótica e compreender alguns conceitos que eu necessitei para entrar nesse mundo, mas por outro, hoje eu descubro cada dia também os conceitos de engenharia mecânica que eu teria aprendido que eu estaria utilizando hoje. Então, dentro da robótica, você vai ver que é um desafio multidisciplinar e extremo, assim. Você vai ter trabalho de engenharia mecânica, de engenharia de computação, de engenharia elétrica e muito mais aí. Então, qualquer graduação que você fizer, você vai estar podendo trabalhar com robótica. Mas você me perguntou foi como eu comecei na robótica, né? Exatamente. Tá bom. Depois que eu entrei aí na engenharia elétrica, mudei de curso, né? Eu comecei na mecânica, fui para elétrica. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Marco Reis. Vocês devem conhecer ele. Ele era professor aqui no Senai Cimatec. Ele ministrava as disciplinas de sistemas autônomos não, sistemas embarcados e robótica móvel autônoma. E a minha primeira experiência com ele foi na disciplina de sistemas embarcados. Nessa disciplina a gente trabalhou essa parte de programação, de sistemas embarcados. E como o professor Marco sempre foi uma pessoa muito voltada para a robótica, ele começava a instigar a gente a ir para esse lado e soltar alguns desafios para a gente que envolviam sistemas embarcados e envolviam robótica também. Num deles foi um desafio que eu fiz sobre robôs seguidores de linha, e foi o meu primeiro contato de fato com a robótica e que me fez assim, cara, pelo visto, aquele primeiro contato assim foi um negócio assim,
se for possível trabalhar com isso, que eu acho até então eu não sabia o quão possível era, eu quero trabalhar com isso pro resto da minha vida. E desde então, eu busquei meios e caminhos de conseguir estar me integrando de projetos como esse de forma profissional. Certo. Você comentou muito aí sobre a interdisciplinaridade. E falou sobre mecânica, sobre elétrica, mas as pessoas linkam muito também a computação. Mas é um fato que a robótica é muito abrangente. E como você diria para essas pessoas que não fazem parte da computação, mas que sonham, já desejaram, tiveram um sonho de criança, talvez, de trabalhar com robôs? Poxa, eu queria mexer com robô, mas eu não sou de computação. Dá para mim? Cara, tem um exemplo muito legal. Lá dentro do HASC, que é um dos lugares onde eu trabalho. O HASC é o Centro de Competência de Robótica e Sistemas Autônomos do Senai Cimatec. É um centro de competência voltado a capacitar as pessoas para trabalhar com robótica e sistemas autônomos. E lá dentro tem um rapaz chamado Anderson. Ele é formado de graduação de engenharia civil, especialização em estruturas de concreto, algo do tipo assim, de armado. Não sei o nome porque eu não sou de engenharia civil, eu não entendo muito bem. Mas eu me lembro que ele tem uma pós-graduação nisso. E em algum momento da carreira dele, ele decidiu que não queria mais trabalhar com isso, que ele queria trabalhar com tecnologia, especificamente na área de robótica. E ele está 1 ano aqui, mais ou menos, no Senai, trabalhando lá no centro e se capacitando. E hoje trabalha com robótica, integra os projetos do Instituto Brasileiro de Robótica. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para alguém que esteja vendo esse vídeo, eu faço parte de tal área, ou que quer que seja a área que você trabalha. Hoje a gente tem tanta disponibilidade de conhecimento na internet que está aí de graça para você aprender, que eu diria que qualquer pessoa hoje pode, se ela quiser, fazer parte aí desse grupo que desenvolve robôs e desenvolve soluções de robótica. Eu acho que você é capaz, sim. E o Anderson é uma prova viva disso. É claro que ele é uma porcentagem menor, né? Mas eu acho que vai ser cada vez mais comum isso, porque a gente vê hoje em dia diversas pessoas trabalhando com desenvolvimento de tecnologia, autodidatas que trabalham aprendendo coisas na internet. E eu acho que muito de quem quer trabalhar com robótica hoje não são muitas graduações, eu acho, no Brasil hoje que tem disciplinas voltadas para robótica, que nem eu tive essa oportunidade no Cimatec de ter uma disciplina de robótica móvel, por exemplo. É verdade. Então, vai muito de você buscar esse conhecimento aí, mundo afora. E tá aí na internet, galera. Então, né, continuando sobre essa questão, sobre a acessibilidade do conteúdo, sobre a robótica e tal, para poder se introduzir nessa área, existem algumas tecnologias como Arduino, alguns microcontroladores, até a dicção falhou aqui, que realmente para você se introduzir nessa área são muito bons. Quais, acessíveis, assim, né? Acessíveis. Quais, assim, você acha que para uma pessoa que está chegando aí seria, tipo, ideal para ela estar começando? Cara, você falou do Arduino agora. Ótima questão puxar isso, porque eu acho que o Arduino é uma das plataformas mais populares de aprendizado hoje do mundo, principalmente na questão de robótica. E o Arduino, eu tive o primeiro contato dele dentro da RAIS, tá bom? A gente estava falando, né, Juliana falou, pessoas de fora da área e tal, que queiram começar. Cara, o Arduino é uma ótima possibilidade, porque tem muito material dele na internet, conteúdo. A própria RAIS tem feito conteúdo sobre isso e postado no seu site, no YouTube. Então, eu acho que é uma ótima porta de entrada. Eu comecei a trabalhar com Arduino dentro da RAIS em 2021, eu acho. Ano passado, no caso. Talvez seja isso. Tem um tempinho. Não é muito tempo, mas, gente, a pandemia me deu um lapso temporal. Eu não sei quanto tempo se passou e quanto tempo ficou. Mas, durante a pandemia, a RAIS fez um processo seletivo. E dentro desse processo trainee, a gente teve desafios e capacitações. E foi um contato que eu tive com essas tecnologias de aprendizado da robótica. Você citou o Arduino, uma delas foi essa que eu tive contato, mas eu vou aproveitar para dar um gancho para outras. Sim. Que seria o caso de duas plataformas de simulação. Uma se chama Copilha Sim e outra se chama Webuts.
elas simulam um ambiente virtual onde esses robôs vão ficar e você é capaz também de programar eles. Então você tem modelos de robô pronto lá e você pode programar eles como se você tivesse um robô físico, assim como você programa um Arduino. E é muito interessante, você pode programar em diversas linguagens. O Copilha ele funciona nativamente, se não me engano, em Lua, que é uma linguagem brasileira, né, desenvolvida aqui no Brasil. Se eu não me engano, é isso. Você pode programar em Python, que é uma linguagem muito acessível também de aprender. No eButs é uma infinidade de coisas, então eu recomendaria assim, cara, quer começar hoje a programar algum robô, ficou curioso, claro, você tem que ter o estudo de linguagem de programação antes, você tem que entender a lógica e tal, isso é essencial, mas essas plataformas para você poder simular e ver algo acontecendo, porque programação é algo na internet que é muito lúdico, né? Você tem um terminal ali, você está fazendo uns desafiozinhos de como somar, como subtrair, uns desafios mais lúdicos que você vai ver uma resposta no terminal. Sim, cara, mas em algum momento na robótica você quer ver algo acontecer. Um robô andar, um robô identificar uma parede. E nesse momento você precisa desses ambientes de simulação. Os mais acessíveis hoje eu acredito que seja o iBots. Ele funciona muito bem no ambiente Linux. Eu não sei como é que está no Windows, que é um papo que a gente pode puxar mais para frente sobre o Linux e desenvolvimento de robótica. Mas essa questão do iButs é onde você vai poder, de fato... primeiro bloquinho, vamos montar assim. Bloquinho 1, linguagem de programação. Aprender Python, por exemplo, que é uma linguagem super acessível. Microcontroladores, o Arduino, ótima porta de entrada. Você vai aprender linguagem C. Qual é o próximo passo agora? Agora que eu aprendi a programar uma lógica ali, estou sabendo mexer nos módulos, no Tinkercad, que é um ambiente virtual que você pode mexer no Arduino também, é recomendado. Depois eu quero ver isso acontecer, o iButs. Simular, aprender a mexer no robozinho lá, o Pioneer. Programar o sensor para ele reconhecer uma parede. Mostrar para ele qual caminho, acionar o motor, fazer curvas. Aí entra na parte de controle PID. É algo mais avançado, mas que em algum momento você vai ver ali. Vai encontrar códigos prontos na internet que vão poder te auxiliar. E isso é uma ferramenta, tá bom? Nem tudo que você vê assim, você vai precisar criar. Tem coisas que estão prontas e que você pode implementar a partir de um código de outro usuário que disponibilizou isso. E às vezes você não vai entender coisas, então você vai usar elas para te ajudar a chegar em tal caminho. E depois você vai compreender aquele conceito. Esse é o intuito aí dos colaboradores do lema open source, né? A gente disponibilizar coisas aí na internet para que os outros possam usar e aprender com isso. Agora, aproveitando isso que você falou sobre sistema operacional, uma coisa que muita gente fica em dúvida é, quero começar no ramo da robótica, dá para ir pelo Windows, Linux, qual seria o melhor para eu estar usando? Eu já inicio em algum? E às vezes eles também têm muita dúvida de, se eu tenho Windows, mas dizem que o melhor é Linux, por exemplo. Eu posso começar do Windows ou não? Eu tenho que migrar completamente, mas eu não sei nada de Linux, então quer dizer que eu já estou pulando fora nessa? Vamos lá. Então, é uma boa pergunta. A gente teve lá os bloquinhos, né? Que eu estou montando aqui com vocês. Bloquinho 1 da programação. Bloquinho 2, uma simulação ali no seu sistema operacional. Então agora você já está falando de instalação. Aí vem um sistema operacional, né? Que eu falei do Linux, funciona bem ou não. Assim, toda a minha experiência com robótica, desenvolvimento de robótica, é dentro do ambiente Linux. Eu sou uma pessoa suspeita para falar de desenvolvimento de robótica dentro do Windows. Eu sei que é possível, que existem ferramentas, mas eu não tive essa experiência. E eu acredito que até esse segundo bloquinho da simulação, você consegue ir com o Windows numa boa, porque eu fui. E você consegue trabalhar e ter muito aprendizado dentro dele. Mas depois que você sai desse bloquinho ali da simulação no iButs, no Copilha assim, e você vai para uma ferramenta mais profissional, não que o iButs ou Copilha não sejam profissionais, eu não sei se eles são fins educativos ou profissionais, mas o contato que eu tive com eles foi fins educativos. Mas quando você vai para um desenvolvimento de robótica mais profissional, que demanda de uma maior complexidade, eu tive o contato com um framework chamado ROS, Robot Operating System. Ele pode ser definido como framework, é um conjunto de ferramentas que você utiliza para desenvolver robótica. Ele é nativamente utilizado no Linux e desenvolvido lá. E
minha trajetória de robótica, ela é muito atrelada ao ROS. Eu acho que quando você tá passando essa barreira, quebrando, indo para um ambiente mais complexo, mais profissional, o Linux ele vai te ajudar. É claro que essa ponte, cara, de você sair do Windows para ir para o Linux, ela é muito desafiadora. Principalmente quando você vê aquele terminal lá. Principalmente no ROS, ele vai mandar você abrir múltiplas janelas de terminal, você vai ver um monte de código sai cuspindo na sua cara. Vai precisar navegar por ele. É algo assustador, mas que em algum momento você vai precisar passar. E assim, cara, uma hora sai, tá bom? Eu tive muita dificuldade no começo, mas eu tô aqui. Mas eu acredito que também é muito... Desculpa te cortar. Mas eu acredito que também é muito daquilo da internet, como você falou. Sim. Tudo está disponível na internet. Hoje não é impossível você aprender Linux sozinho. Você acessa o Google, acessa um site. Inclusive, as próprias ferramentas que você falou, o ROS, ele tem suporte na internet, não é mesmo? Então, quem quer conhecer pode muito bem ir atrás. Tem o suporte da própria galera que tá dando atualizações no ROS. Eles próprios disponibilizam tutoriais, certo? Sim, com então, certeza. se eu quiser ROS, eu acesso lá o site, pronto. Posso Sim. aprender ROS em casa sozinha. Você pode aprender, inclusive agora. E se você tiver no Windows, você pode aprender. No Windows, ele, se eu não me engano, tem uma das versões do ROS que ele tá tendo suporte pro Windows. Não sei como é que funciona, nunca tentei usar. Teve colegas meus que tentaram usar e tiveram uma experiência que não foi muito boa. Mas tá aí, cara. É possível. Tem a possibilidade de você criar uma máquina virtual também do Linux no seu Windows. E se você quiser instalar o Linux e tentar usar por lá. Eu acho que é uma boa solução. Mas o ROS, cara, é algo lá na frente. Tá bom? Pra chegar no ROS... Certo, então vamos voltar um pouco. Bloquinhos. Bloquinhos. Programação... Arduino, o Arduino você já vai para sensores, cara, isso tudo é fundamental. Compreender o funcionamento de sensores, compreender como é que funciona um microcontrolador, compreender ali como é que você vai fazer essa interação de hardware e software, que é muito importante. É bem legal, cara, é uma trajetória interessante para você estar se desafiando a fazer. E mais uma vez, não é algo impossível, né? Os sensores estão presentes em nossa vida no cotidiano. Sim, Quem nunca sim. foi... usar uma torneira, por exemplo, com sensor. Você aproxima a mão e você está ali utilizando a torneira. Sim, sim. Então, até os próprios sites que você falou, se eu não me engano, o Tinkercad, ele tem. Tem. Você Sensor pode infravermelho. fazer experiências com sensores. Então, mais uma vez, não é algo inacessível. É, isso mesmo. Eu posso até deixar meu usuário do GitHub, ele tem códigos de Arduino lá, que foram feitos dentro do ambiente do Tinkercad, e que eu posso até melhorar o material e disponibilizar para que vocês possam usar depois. Que é, tipo, são várias coisas que a gente fez dentro da RAIS, dentro de disciplinas aqui do Cimatec, voltadas para a aplicação de Arduino, e que vocês podem estar aprendendo a programar microcontroladores com eles. Assim, a gente fala muito de microcontroladores, Arduino e tal. Para quem não conhece muito a fundo, a gente comumente associa o Arduino ao microcontrolador. Mas, para deixar claro, o Arduino ele é uma plataforma de desenvolvimento que tem um microcontrolador integrado. E ele facilita a programação desse microcontrolador e facilita o uso dele, no geral. Então, só para a gente não errar os conceitos, tem essa questão. Mas você vai estar, de fato, ali programando, orientando um microcontrolador, de fato, no final. Ótimo. Então, já estamos meio encaminhados. Já sabemos que podemos estar ali pesquisando nossos atuadores que estão interagindo a gente, o mundo com o nosso microcontrolador, com a nossa plataforma de Sim. suporte. Mas e a próxima etapa? Acredito que muitos... Eu, por exemplo, vou contar uma experiência minha. Sempre quis muito ir para robótica. Mas na minha escola, por exemplo, não teve... foi a época que estava tendo muito aquele suporte do Lego nas escolas. Não sei se vocês tiveram essa experiência. Não tive, não. Exatamente. O Lego agora estava patrocinando... escolas estavam tendo aulas de robótica utilizando o Lego. E era muito legal. Eu, infelizmente, não tive essa participação. E é algo que eu desejei muito. E eu acredito que outras pessoas que estão assistindo em casa tenham visto essas experiências. Poxa, por que eu não tenho? Eu tenho que ter agora... não tive esse acesso, não tive esse preparo. Estou aprendendo agora sozinho. Dificuldades robótica. Eu tenho que achar alguém. Como é que eu posso conseguir... ferramentas para estar montando o meu robô. Eu monto em casa, eu tenho que ir atrás de alguém? Como assim? Como Ok. meus passos? Tá bom. Vamos lá.
quando a gente fala aí agora de um mundo físico, né? A gente já saiu do bloquinho lá da simulação, estamos indo para o mundo físico, para aplicações reais. Geralmente as pessoas começam lá no Arduino, a gente já falou aqui, comprando sensores de Arduino, aprendendo a usá-los. E daí tem alguns robôs disponibilizados na própria internet, manipuladores, diversas coisas feitas com o próprio Arduino, com esses módulos que são de baixo custo. E que você pode estar tendo acesso em algumas lojas. Eu não vou lembrar de cabeça agora, tá bom? Mas se você pesquisar agora, por exemplo, robô seguidor de linha, seguidor de parede com Arduino, você vai achar diversos tutoriais de como fazê-lo. Existe um site, por exemplo, que se eu não me engano o nome é Felipe Flop. Acho que vocês já conheceram ele. Sim, sim. Cara, esse site... Agradecer a todos do Felipe Flop. Vocês fizeram uma parte essencial da minha formação como desenvolvedor de robótica. Mesmo que seja naquele começo ali, naquela fase inicial. Porque o Arduino ainda é um meio de você estar montando esses projetos reais de robótica, físicos, e dando esses primeiros passos. Daí pra frente, se você quiser crescer o nível, né, a gente tá falando, vamos mais pra frente agora. Vou falar de uma maneira mais complexa, mais a fundo. Se eu tô falando agora de desenvolvimento de robótica com ferramentas de mais alto nível, por exemplo, você quer implantar uma inteligência artificial num robô para planejar trajetórias de forma autônoma e de forma eficiente. A gente está falando de algoritmos de planejamento de trajetória, como a Estrela, Digistra. São coisas mais complexas. Vocês não precisam saber o que é de fato agora. Mas se eu quero tornar o meu robô mais eficiente, tornar ele mais inteligente, reconhecer o meu espaço e etc., aí a gente já está indo para aquele mundo do ROS e etc. Existe uma plataforma robótica que é usada aqui na instituição do Cimatec, no Centro de Competência, para a gente dar os primeiros passos, né, na robótica com ele, que é o TurtleBot. Ele é um robô, uma plataforma desenvolvida pela Robotiz, que ele é preparado ali, ele é construído com um lidar no topo, 2D, uma Raspberry, ele tem uma câmera integrada, ele tem uma placa de controle, Dynamixos, que são os motores que vão orientar as rodas. Ele é todo completo ali para você conhecer o seu primeiro robô ali no ambiente ROS, de você interagir com ele de uma forma mais complexa, né? Porque você vai ter umas camadas de sistema maiores ali, com mais denso, você vai ter maiores possibilidades e a gente já está falando de uma robótica mais avançada. E você vai poder estar implementando essas coisas que a gente realmente usa na indústria, que usa, sei lá, vamos pensar em manipuladores de indústria que precisam planejar sua trajetória. Ali existe esses planejadores de trajetória, você vai poder ter esses primeiros contatos. Falando de manipulador, a Robotiz também tem o seu manipulador que pode ser integrado no TurtleBot. A Robotiz, ela é essa, vamos dizer, a porta de entrada para esse novo mundo, esse mundo mais complexo de mais alto nível, com esses robôs TurtleBot. São bem legais. Então agora a gente já tá saindo um pouco do Weebots e indo pra RobotX. É. Já é um nível a mais. Agora você falou de outro objeto que está no meio e que talvez muitos não tenham entendido, o Raspberry. Acho que seria interessante você dizer um pouquinho o que é o Raspberry, como ela entra nesse contexto também, pra nossa galera que não sabe. Ok. A Raspberry, ela é dentro do TurtleBot, desse robozinho. Lembrem dele. Bota a imagem dele pra gente depois, tá bom, galera? O TurtleBot, ele é esse robozinho que tem um lidar, que é um laserzinho que você dispara e ele gira, é um feixe de laser que vai girando. E através disso, por um fenômeno de reflexão, ele consegue identificar o que tem no ambiente dele. Então, se ele está aqui, ele está soltando esse laser, ele vai identificar esses 3 copos e a parede. Ok? Tá bom, mas alguém tem que receber esse sinal e interpretá-lo. Quem é que faz isso? É a Raspberry. A Raspberry, ela tem essa função de ser o cérebro do seu robô. Ela vai ter o sistema operacional, que é o ROS lá, rodando Linux com base e tal. E ele vai estar recebendo esse sinal e identificando o que tem naquele ambiente. Ponto. Daí para onde o que vai acontecer? A Raspberry, ela também vai se comunicar com outras partes do robô. Que, sei lá, é o servomotor que está ali, o motor de passo, no caso, Dynamixel. E ele vai mandar uma informação para esses motores. De que forma? Ele vai mandar essa informação para uma placa chamada OpenCR,
que é uma placa de controle, que vai distribuir a energia para esses motores andar. E dessa forma ele pode navegar. Então a Raspberry ela atua como cérebro, ela pensa, e nesse robô, no caso, tem uma placa de controle, que é a OpenCR, que é, como eu posso dizer, se eu for fazer a analogia, seria o seu sistema nervoso, mandando os impulsos ali para controlar os seus movimentos. Talvez essa relação tenha ficado boa, não sei. Acho que foi ótimo para entender. Agora, nessa questão entre o Arduino e o Raspberry, no caso... Raspberry, porque Pi, no caso, seria uma variação do Raspberry, não é isso? Pronto, a Raspberry ela tem vários dispositivos. No que eu estou falando agora, em específico, o que a gente comumente chama Raspberry só por esse nome. Boa percepção. A Raspberry Pi, que é o que a gente está falando agora, que é um microcomputador que você é capaz de embarcar um sistema operacional nele. Falando do Arduino, o Arduino já é uma placa que você tem um microcontrolador dentro. São funções diferentes, tá bom? Nele você não vai poder embarcar um sistema operacional que vai poder fazer todo esse pensamento do robô que a gente está querendo. A placa de controle se assemelharia mais ao que o Arduino faz, que é realmente tá falando diretamente com os atuadores, sabe? Entendi. Então, o Arduino seria algo mais baixo nível. A gente usa muito esse termo, né? Pode ser, Baixo nível. Tá trabalhando ali direto com os sensores, mas não tem aquela interface bonitinha, por exemplo, para eu, usuário, estar mexendo. Enquanto a Raspberry, a gente já é mais no nível de um computador, de um celular, por exemplo. Sim. Algo um pouco mais... A diferença é que, nesse caso da Raspberry, ela vai ter uma interface para você estar atuando, só que, nesse caso, vai ser um terminal. Aí volta naquele caso... Ainda não é no nível do computador. Aí volta naquele caso que eu falei. Em algum momento, você vai ter que superar o medo e vai ter que ir pro terminal, vai ter que aprender a mexer nele. Porque... de fato, como você vai se comunicar com o robô é através de um terminal. Na maioria dos casos, assim, desses robôs de aplicação que a gente tem desenvolvido hoje no Cimatec, por exemplo. O Flatfish hoje é um robô mais conhecido do Cimatec. Você vai se comunicar com ele por um terminal. Ele vai falar com você pelo terminal. Ele não vai ter uma interface gráfica mostrando lá o nível de tensão que ele está colocando nos thrusters. Ou o lidar vai te dar uma interface que você acessa. Clica aqui, lidar, mostra o que tem no lidar. Não, você vai ter que se comunicar pelo terminal com ele. Se você tiver em outro computador se comunicando com ele, você vai poder abrir alguma plataforma visual, ou interface, que vai interpretar esses sinais do Flatfish e vai te dizer o que está acontecendo ali, o que ele está vendo. Mas fora do robô. Quando você lida com a máquina, você tem que falar em linguagem de uma máquina, né? Isso. Não adianta você querer falar como um humano para uma máquina. Soltando aqui a famosa frase de Lapa, né? Foi Lapa que falou isso? Qual é a frase? Eu tive dois professores de programação. Um foi Paulo e outro foi Lapa. Paulo, grande abraço, e Lapa, vocês são incríveis. Eu tava falando com aquela câmera. Grande abraço. Um deles dois me disse uma vez isso. Que eu tava programando e eu tava esperando muito que a máquina entendesse o que eu tava falando com ela. Quando eu tava programando, meus primeiros passos. E ele falou uma frase pra mim, um deles, que foi bastante significativa pra mim. O computador é burro. O computador é burro, ele não vai entender o que você quer dizer pra ele se você não explicar muito bem, de uma forma muito clara. Então, toda vez que você estiver falando com o seu computador, você tem que explicar muito bem, você tem que detalhar muito bem o que o seu robô quer fazer, porque ele é burro. E você vai precisar orientar ele muito bem, definir tudo para ele fazer a missão da forma que você quer que ele faça. Agora eu lembrei daquela questão do pessoal falando, inteligência artificial dominando o mundo. Não sei se você já viu essa galera falando. Mas, pô, essa questão, você tem que chegar e realmente um humano tem que estar setando para o robô o que é que ele tem que fazer, não? Até agora, mas assim... Cara, inteligência artificial, eu não entendo muito da área. Eu trabalhei um pouco com inteligência artificial, com visão computacional associada. Mas, do jeito que a gente tem avançado as tecnologias, cara, qual é o limite para essas máquinas, essas inteligências não estarem ganhando autonomia e criando outras máquinas e ganhando mais complexidade? Não sei. Isso é o limite, cara. O que muita já tem, né? Mas acho que esse aí vai ser assunto para outro podcast da gente. É, Vamos falar sobre inteligência artificial. Eu tenho uma indicação para fazer.
Tem um orientador meu, um dos meus orientadores, o nome dele é Oberdan. Ele é um engenheiro da computação e ele trabalha com inteligência artificial. É a pessoa que eu mais confio para falar sobre inteligência artificial. E se eu tiver uma questão, é para ele que eu vou perguntar. Convidem ele. Ele é incrível. Ele sabe muito. Nossos próximos podcasts estão aí, então talvez tenhamos inteligência computacional em nossos assuntos. Mas, voltando um pouco, é interessante a gente estar falando como a gente espera, às vezes, que seja algo muito bonitinho. Como você falou, nós esperamos que o computador entenda o que a gente fala. E muitas vezes, queria saber se esse é o caso. Quando nós estamos conversando, você relatou de alguns simuladores que nós usamos de início. E muitas vezes os simuladores iniciais trazem justamente esse mundo muito bonitinho da robótica. Sim. É algo que vem muito pronto pra gente. E quando a gente começa trabalhando, a gente percebe que a coisa é um pouquinho mais embaixo, não é tão bonitinho assim. E como é que é nisso? Por exemplo, do Webots, que foi o que você falou, pro Robot-X, não é? O Tatobot. Robot-X. Bros, né? Eles, de início, tem esse paradigma, tem essa quebra de expectativa de um para o outro, para a realidade. Como é que você traria? Você acha que tem dentro disso? Telespectadores não esperem muito, vão com calma. É bonitinho no início, mas vocês vão perceber que depois complica. Gente, vamos lá. É uma questão que eu vou falar de experiência própria. Toda vez que a gente está falando de tecnologia, desenvolvimento, quando você está produzindo algo novo ou alguma solução, seja ela no mundo virtual ou no mundo real, você vai ter que se acostumar a lidar com suas falhas. É um problema nosso dos desenvolvedores e engenheiros. Nós estamos aqui, existimos para consertar falhas ou desenvolver coisas que vão gerar falhas e a gente vai ter que consertá-las. E vai ser a rotina de vocês lidar com o seu próprio erro. No começo, um dos meus maiores problemas e um dos meus maiores desafios, e o que me fez muitas vezes pensar em desistir da robótica, foi a complexidade do que eu tinha em mãos, o nível de trabalho nível de trabalho não, vamos supor, o que eu estava desenvolvendo ali e o quanto que aquilo ali mostrava o quanto que eu não sabia sobre o assunto. Porque o código, o terminal lá, o log, o erro do seu código, ele mostra o quanto que você está errando naquele tema. É um tapa na sua cara o tempo inteiro de você estar constantemente errando algo que às vezes você acha que poderia estar sendo simples. E isso é rotineiro, tá bom? Do expert ao iniciante, ele vai estar trabalhando, lidando com seus próprios erros rotineiramente. E quando você entende isso, fica mais fácil. Falando principalmente a questão psicológica. Erros são rotineiros e eles vão vir com periodicidade. Depois disso, você falou sobre a questão do terminal. Ou terminal não, do ambiente virtual e ambiente real. É uma diferença muito grande. Você vai ter muitas variáveis que você não vai controlar, diferente do ambiente virtual. E não é para se assustar, tá bom? Quando você tira aquilo ali que você fez e coloca no mundo, é aquela coisa. Quem faz engenharia elétrica e, sei lá, pegou os sistemas, a gente tem uma coisa chamada modelagem de sistemas. A gente vai ter lá um sistema em malha fechada. O que é um sistema de malha fechada? É um sistema aqui isolado, que você coloca ali uma equação e você sabe exatamente como está se comportando aquela função. E nada vai interferir o comportamento dela. Mas quando você expõe ela a outras variáveis entrando naquele sistema, tudo pode alterar o comportamento da sua função. E é isso que ocorre quando você está no mundo real. Mas com todo mundo é assim. É a realidade, sabe? E esse desafio de você colocar seus projetos para funcionar no mundo real, ele faz parte do processo. E a sua tentativa e
o que você vai estar trabalhando para tornar aquilo ali possível no mundo real é o que vai te fazer um engenheiro de robótica ou um desenvolvedor de tecnologia, tá bom? Então, é parte do processo e a partir do momento que você entender isso, entender primeiro, compreender ali que você vai falhar, os seus erros vão ser naturais, isso faz parte do seu trabalho, também tá compreendendo que aquelas falhas elas vêm para te tornar um profissional melhor, para você compreender aquilo e usar aquilo como uma ferramenta de desempenho no futuro. Porque você não vai errar a mesma coisa 2 vezes. Você pode errar, óbvio, 2 vezes, mas você vai aprender com aquele erro com o tempo. E é aquilo que vai te fazer um profissional experiente. De outro modo, também, eu gostaria de falar que uma coisa que me ajuda hoje é entender que esse erro ele é temporário. Esse problema é temporário. Em algum momento você vai estar, e lá no laboratório é muito comum, do nada você ter alguém programando no computador quietinho e dá um surto e grita. O Alexandre é o cara que mais faz isso. Mas porque vai ter um momento que vai ter aqueles picos que você vai terminar o seu problema que você está enfrentando agora, vai acabar, você vai conseguir solucionar ele e você vai ficar muito feliz. E vai dar tudo certo. Uma hora dá certo, gente. Então, Mendes, tenho 2 perguntas para você. Primeira delas, o que atualmente você está trabalhando em, né? Além do Haskell, eu tô querendo dizer, projetos assim, mais específicos assim, e também um projeto que te marcou muito. Tipo assim, nossa, tô aqui aprendendo sobre robótica, passei de tal coisa para tal e agora tô, tipo, nossa, marcou esse projeto desafio, aqui. Né? Sobre o que tá falando agora. É. Problemas, desafio que eu enfrentei que eu fiquei muito feliz. Vou falar um recente. Eu acho que a primeira pessoa que fala que enfrentou o desafio e ficou feliz é Mendes. Porque veio e da cabeça no desafio, veio a comemoração. Quando termina lá, dá tudo certinho e vê funcionando. Veio na comemoração. Ó, esse dia eu tava no laboratório, eu vou contar essa experiência porque é recente, eu vou saber contar em detalhe. Eu tinha que fazer uma comunicação de um robô com um computador remoto para ele enviar uma imagem. Só que esse robô que eu tava trabalhando, ele tinha uma câmera nele, só que a versão que eu tava trabalhando não tinha suporte para câmera. E eu não sabia disso. E eu tava tentando mandar a imagem. O meu computador tava recebendo uma informação, mas ele não tinha nada naquela informação. A minha trilha até entender que ele não estava carregando a câmera, ele não estava carregando aquela informação da forma que deveria, o pacote não estava certo, foi uma tour. Mas eu descobri. E é um detalhe, sabe, gente? Você entender, e um dos passos de você se entender como engenheiro de robótica, desenvolvedor, é entender como você vai solucionar os seus erros, o seu método de fazer isso. O meu eu pego o meu sistema, eu vejo que o erro está dizendo, se ele não está me dizendo nada coerente, né? Porque o erro, muitas vezes, do terminal, ele vai te dizer algo importante. Mas, às vezes, ele não te ajuda tanto quanto você espera. E esse foi um dos casos. Ele me dizia que havia um problema com a informação. O que eu fiz? Eu consultei primeiro ali minha interface que eu estava mexendo no meu computador. Depois eu consultei se era o problema na comunicação entre os 2 sistemas. E depois eu fui para o meu sistema robótico, que foi o meu último passo. E o que eu fiz? Checar por camadas. E é muito importante você saber particionar o seu projeto, particionar as camadas do problema e tentar ir por partes, fazendo a varredura em cada uma delas. Não ir aleatoriamente. Isso como se fosse meio que uma árvore de falhas. Isso, assim. Como o Alexandre falou. E aí a gente joga aí. Fui lá no meu sistema robótico e consultei o que estava acontecendo dentro dele. Aí eu percebi que a câmera ela não estava se carregando e eu tive que criar um sistema, um código, incluir ele dentro lá do meu software para ele ligar e carregar da forma correta aquela câmera. Aí eu tive que carregar todo o sistema para as dependências daquela câmera. Foi um trabalho grande no sentido de... Porque eu nunca tinha mexido com aquele robô, eu nunca tinha feito esse tipo de comunicação, eu estava um pouco perdido. E ainda por cima tinha uma falha no próprio sistema lá que estava rolando. Então é uma coisa que você vai muito encontrar. Às vezes o sistema que você está trabalhando ele também está com problemas, ele precisa ser corrigido de alguma forma.
Então, nem tudo é perfeito. O próprio desenvolvedor lá do robô que eu estava trabalhando, que é um grandíssimo engenheiro lá, ele não é porque ele teve esse erro que ele deixa de ser mais engenheiro ou não, porque a gente está aqui para errar e consertar os erros, que é o nosso trabalho. E aí eu cheguei nesse aí, fiz o pull request lá, espero que ele dê uma olhada. Então, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo e lembrar para vocês assistirem aos outros episódios. Não é isso? Com os episódios, pessoal, assistam. Teve 2 colegas meus trabalhando nesses episódios, sendo entrevistados aqui. O Felipe Mor, que foi o presidente da Ryzen em 2020. Ele foi uma das pessoas responsáveis. E, inclusive, a gente falou um pouco da Ryzen aqui. A Ryzen foi o primeiro contato que eu tive com o ROS, com o Sistema Operacional de Robótica. E o Felipe foi uma das pessoas que mais contribuiu para o meu aprendizado ali no começo. E eu devo muito a ele. Num contexto geral da Ryzen, ele introduziu o ROS aqui. E o Alexandre Adonal, que é um colega meu lá do Husky. Alexandre é sem palavras para ele. O cara é gente boa demais e muito bom. E se não esqueçam de curtir e compartilhar o nosso Rascast para que outras pessoas possam também ter acesso à robótica e automação no nosso mundo. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo Rascast. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.